He's catching us, I think. Oh, combination, 5 in a row. Left and right too fast. Cooper's down. That's all. It's all over. That's all of it. Boxe ou pugilismo é um esporte de combate e arte marcial, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. Boxeadores trocam golpes por um tempo predeterminado em número de rodadas, rounds ou assaltos, em uma arena elevada cercada de cordas, o ringue. A vitória ocorre diante das seguintes possibilidades: quando o lutador aplica um nocaute no oponente, quando o árbitro declara um lutador incapaz de continuar, nocaute técnico, ou se nenhum lutador ganha e o tempo acaba. Os juízes decidem o vencedor baseados em vários critérios de pontuação. Também há a possibilidade de interrupção médica e de desistência por parte do lutador ou de sua equipe de apoio. O boxe também já foi destaque nos cinemas e nas mídias, e o boxe também está presente nos jogos eletrônicos licenciados pelas empresas. O boxe é um esporte olímpico desde as Olimpíadas de 1904 e é um dos esportes profissionais mais populares no mundo, com milhões de fãs e lutadores ao redor do planeta. O esporte traça suas origens à antiga Mesopotâmia e Grécia Antiga, mas o esporte moderno tem como origem a Grã-Bretanha, onde se tornou popular nos séculos XVI e XVII. Eventualmente foi codificado na forma atual em 1867, com a formulação das regras do Marquês de Queensberry, que ajudaram a legalizar e a legitimar o esporte. A palavra deriva do inglês box, bater com os punhos, expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850, e o termo pugilismo derivado do latim, significando lutador de punho, também é usado. O termo boxe também é um termo genérico para esportes de combate e artes marciais, em que dois oponentes se enfrentam em uma luta usando os punhos, cobertos por luvas na maioria das vezes e diferenciados de acordo com as suas regras. Além do pugilismo, existem o boxe francês, o boxe tailandês, boxe chinês, boxe birmanês, kickboxing, dentre outros. A história do boxe. A Suméria, um dos 5 berços da civilização, também é berço de quase tudo que hoje é dito ser ocidental, incluindo o boxe, cujas evidências mais antigas datam 3000 a.C. Mais tarde foi levado para o Antigo Egito e milênios depois para a Grécia, onde ficou conhecido como Pigmaquia. Nos séculos XVIII e XIX, quando houve o renascimento da Inglaterra, o era praticado na modalidade boxe com as mãos nuas, ou bare knuckle. Essas lutas com as mãos descobertas eram frequentemente brutais, de modo que o boxe acabou sofrendo intensas mudanças em 1867, com a formulação das regras do Marquês de Queensberry, que previam rounds de 3 minutos, separados por um intervalo de 1 minuto, além de uso obrigatório de luvas de boxe. Essas regras entraram em vigor em 1872. O boxe foi primeiramente considerado um desporto olímpico em 688 a.C., na 23ª Olimpíada da Antiguidade. Seu vencedor foi o onomasto de Esmirna, que foi quem definiu as regras do esporte. Posteriormente, quando houve o ressurgimento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, nas Olimpíadas de 1896 em Atenas, o boxe não foi incluído como uma das modalidades da competição. O boxe então somente retornou nas Olimpíadas de 1904,
a terceira da era moderna, em St. Louis, e desde então foi praticado em todas as suas edições posteriores, com exceção das Olimpíadas de 1912, em Estocolmo. Entidades responsáveis. As entidades de boxe são responsáveis pela organização das lutas desde 1910, quando foi criada a União Internacional de Boxe, UIB, em Paris. Posteriormente, outras entidades surgiram, outras deixaram de existir ou se fundiram a novas entidades, até que nos dias atuais temos em vigor grandes entidades mundiais, sendo Associação Mundial de Boxe, AMB, fundada em 1921, Conselho Mundial de Boxe, CMB, fundado em 1963, Federação Internacional de Boxe, FIB, criado em 1983, Organização Mundial de Boxe, OMB, criado em 1988, Federação Mundial de Boxe Profissional, FMBP, criado em 1998, Associação Internacional de Boxe Amador, AIBA, Federação Intercontinental de Boxe, IBFED, criado em 2018. No Brasil, temos em vigor estas entidades nacionais: Confederação Brasileira de Boxe, CBB, Associação Brasileira de Boxe, ABBOX. A primeira organização internacional de boxe com sede no Brasil, com registro ativo na ONU ou Conselho Econômico e Social, ECOSOC, criada em 2018, é a Federação Intercontinental de Boxe, IBFED, desenvolvida com o objetivo de promover o desenvolvimento do esporte no Brasil para fins econômicos e sociais, inclusão de projetos sociais, trabalhos voluntários em locais carentes, formação de novos treinadores e atletas amadores e profissionais, como também o incentivo ao esporte pugilístico. A visão diferenciada da organização é para popularizar e chegar aos que desejam ingressar no esporte profissional. Campeões do mundo. Os campeões mundiais de boxe remontam até os primórdios de sua criação no século XVIII, na Inglaterra, quando o boxeador James Figg foi reconhecido como o primeiro campeão de boxe. Os campeões mundiais de boxe moderno foram divididos por categorias de peso, próximo ao final do século XIX, sendo que inicialmente os boxeadores encontravam-se distribuídos em apenas 5 categorias: peso pesado, peso médio, peso leve, peso pena e peso galo. Mais tarde, ao longo do tempo, novas categorias de peso foram sendo acrescentadas. Posteriormente à criação das entidades mundiais de boxe, já durante o século XX, os campeões mundiais também passaram a ser divididos por diferentes cinturões mundiais. O boxe amador é disputado nas Olimpíadas desde 1904, com exceção a de 1912, devido à proibição da modalidade do país da sede Suécia. Pugilistas famosos. Os maiores de todos os tempos estão imortalizados no Salão da Fama, de 2 instituições reconhecidas internacionalmente. Entre tantos os outros renomados pugilistas, o Salão da Fama do boxe contempla nomes como os de Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Rocky Marciano, Muhammad Ali, Floyd Patterson, Jack Johnson, Sugar Ray Robinson, Bobby Satterfield, Jake LaMotta, Jersey Walcott, Joe Louis, Max Shelley, Jack Dempsey, Max Baer, Larry Holmes, Joey Frazier, George Foreman, Sonny Liston, Ken Norton, Julio Cesar Chavez, Lennox Lewis, Evander Holyfield. Somente um pugilista brasileiro figura no Salão da Fama, Éder Joffrey. No entanto, ao longo dos anos, outros pugilistas brasileiros também se notaram notórios, tais como Servílio de Oliveira, José Adilson Maguila dos Santos,
Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas e Valdemir Sertão Pereira. Portugal teve um pugilista profissional famoso nos anos 20 e 30 de nome José Soares Santa e alcunha de Santa Camarão, o gigante de Ovar. Em 1929, perdeu o título europeu para Pierre Charles. Combateu com os campeões Max Baer e Primo Carnera no Madison Square Garden, nos Estados Unidos da América, onde em 1931 chegou a vencer 31 combates seguidos. Ficou imortalizado no filme Amor no Ringue, realizado por Reinhold Schunzel, contracenando numa cena de pugilato com o ator principal, o famoso pugilista alemão Max Schelling. Outro pugilista profissional de destaque foi Isidro de Pinto de Sam, que migrou para os Estados Unidos da América e foi o único português a lutar pelo título mundial de pesos galos. Fê-lo em junho de 1926, frente ao italiano Fidel La Barba. Outras figuras de relevo no boxe lusitano foram Bellarmino Fragoso, que inspirou a realização do filme Bellarmino, de Fernando Lopes, e Juan Miguel Paquito, que conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos, atingindo as oitavas de final. Outro nome sonante na modalidade luso, principalmente como treinador e selecionador nacional, foi Ricardo Ferraz. Golpes do boxe. Jab, golpe reto com o punho que está à frente na guarda. Direto, golpe reto com o punho que está após na guarda. Cross, cruzado, golpe reto com o punho que está atrás na guarda, conhecido no Brasil como direto. Hook, gancho, golpe desferido em movimento curvo do punho. Uppercut, golpe desferido de baixo para cima visando atingir o queixo do oponente. Swing, balanço, golpe desferido de cima para baixo visando atingir a têmpora ou queixo do oponente. Luva de boxe. Treino de golpes num saco de pancada. Nocaute. O nocaute ou knockout, na língua inglesa, ocorre quando um dos lutadores aplica um golpe que derruba seu adversário no chão, incapacitando-o de terminar o combate. Caso o lutador esteja visivelmente atordoado pelos golpes do adversário, mas ainda permaneça de pé, o juiz pode interromper a luta, o que configura o nocaute técnico, no inglês technical knockout. Golpes baixos. Os golpes baixos são aplicados abaixo da cintura e não são permitidos no boxe. Se o outro adversário bater uma dessas partes, o mesmo será advertido e na reincidência poderá ser eliminado a critério do árbitro. Os golpes permitidos são os aplicados na parte frontal do adversário, como no rosto e no abdômen. Sparring é uma situação de luta entre pugilistas. Muitos lutadores profissionais começam com sparring antes de se profissionalizarem.